O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa noite, caro telespectador. 17 de julho, mais uma vez o Pensando entrando na casa de vocês, sempre procurando trazer assuntos de interesse da nossa comunidade, e hoje não será diferente. Quem vem acompanhando o Pensando sabe que o último programa que eu tinha feito em estúdio foi lá em março. E de março até 3 semanas atrás, só foram passadas reprises. De 3 semanas para cá, nós retornamos com os programas inéditos, sendo que os 3 primeiros programas eu fiz mediante ferramenta virtual. Então vocês quem assistiu os 3 primeiros programas deve estar achando, digamos, estranho, né? Porque os 3 primeiros programas foram virtuais e esse não. Nós estamos retornando ao estúdio hoje porque a direção da emissora considerou que já havia condições sanitárias que permitisse a presença exclusiva de pouquíssimas pessoas aqui dentro. Estão aqui hoje eu, o entrevistado, numa distância segura. Chegamos aqui cada um com a sua máscara, mantivemos a distância e o técnico está bem longe. Para vocês terem uma ideia, hoje eu não estou com cinegrafista, as câmeras estão ligadas e esse técnico vai controlar a distância, ou seja, com toda a segurança possível. Por que nós retornamos aos estúdios? Porque, apesar do conteúdo não vai mudar em nada, os 3 programas iniciais que eu fiz com pré-candidatos, o conteúdo saiu muito bem, não teve problema de som, não teve nada, mas o programa em estúdio permite que você economize tempo na produção do programa, que a gente chama aqui de programa gravado, mas ao vivo, né? Como vocês sempre me acompanharam. E como a gente faz, digamos, via virtual, é obrigado a vir para a edição para botar o que a gente chama de abertura, para botar encerramento, botar em comerciais. Então a mudança é só essa, nós estamos em estúdio, retornamos ao estúdio com toda a segurança possível, dentro da legislação, dentro das regras do jogo, mas aqui torna o programa mais fácil de fazer, tá? A edição demorava, acabava levando um programa que saía, sempre existia, tivemos casos de queda no sinal, aí ter que voltar ao programa, e o programa no estúdio, digamos, tem essa melhor qualidade, é só isso. Mas o conteúdo será o mesmo, até porque é um programa feito com os pré-candidatos, eu tenho que manter, não só por respeito a todos eles, aos que já vieram, ao que está aqui comigo hoje, os que virão, mais ou menos o mesmo roteiro para todos, com algumas particularidades e também para manter a isonomia pregada por lei, né? Então, vocês estão assistindo de novo, Modesto, depois de 4 meses, retornando ao estúdio da Zoom, mais uma vez com um pré-candidato a prefeito. E vamos conversar com ele direto, tá? Sem muitas delongas. Hoje quem está aqui comigo é o André Montechiari, a quem eu dou meu cordial boa noite e agradeço a presença. Boa noite, Modesto. Eu que tenho que agradecer a oportunidade de estar aqui. Muito obrigado. O André Montechiari, como eu estava dizendo para ele vem de famílias tradicionais aqui da cidade, não cabe aqui e está nomeando, mas são 2 famílias tradicionais que a origem dele. Mas no meio político ele é praticamente um desconhecido, né? Eu, pelo menos, estou conhecendo ele, em verdade, hoje, é a primeira vez que nós conversamos pessoalmente. Então, eu acho que cabe perguntar a ele quem é André Montechiari, o que ele pode falar sobre ele, né? Nível de instrução, o que ele faz na vida, fora do mundo político, ele está tentando entrar. Enfim, quem é André Montechiari? Modesto, eu sou empresário, formado em administração de empresas e ciências contábeis, pai de 5 filhos maravilhosos,
Esse último ano fui presenteado por Deus por uma netinha que é apaixonante. Eu tenho 43 anos. Eu sou realmente de duas famílias tradicionais de Friburgo, duas famílias que eu honro e respeito bastante. Eu fui atleta por muitos anos na minha juventude, na minha adolescência. Eu continuo praticando exercício físico regularmente, ainda competindo como atleta. E são pontos importantes, inclusive, que eu gostaria de abordar no decorrer do nosso bate-papo. Eu tenho formações e capacidades técnicas hoje ligadas à indústria, ao comércio, para gerir, para poder fazer gestão de pessoas. Eu tenho 25 anos de experiência como empresário, tenho algumas empresas aqui em Friburgo. Nova Friburgo é a cidade que amo e a cidade que me proporcionou as maiores alegrias e também as maiores tristezas da minha vida. É onde, de fato, eu passei toda a minha vida. E eu venho, Modesto, há alguns anos recebendo convites para participar do meio político. Sempre a minha resposta era não. Eu sempre dizia não. Por quê? Porque, infelizmente, o conceito de política hoje no Brasil está muito deturpado. Agora, eu penso que, de alguns anos para cá, o Brasil está vivendo o início de uma mudança. Nós temos um cenário político completamente diferente do que existia no passado. Nós tivemos presidente preso, nós temos o ex-governador preso. Isso, na minha opinião, são fatos muito importantes que denotam uma transformação. A gente sabe que a transformação do sistema ele é de médio e longo prazo. E, aproximadamente há um ano atrás, dentro de uma reunião de amigos esses empresários, a conversa era o que ia acontecer com Nova Friburgo na próxima eleição. E aí, mais uma vez, eu fui convidado a vir como pré-candidato para poder gerar uma transformação no município. Transformação essa gerada por toda a capacidade técnica, por toda a paixão, por todo o amor pelo município. Só que, mais uma vez, naquele momento, minha primeira reação, Modesto, foi dizer não. Só que ali eu senti uma coisa mais forte. O que seria isso? Chega um momento da vida que eu acho que meus 40 anos representam isso, eu crio uma analogia com os 40 anos no deserto, no sentido de um amadurecimento e de um propósito. Eu me senti naquele momento como se fosse um chamado por quê? Porque realmente Nova Friburgo está passando um momento muito complicado, um momento esse que começou há alguns anos atrás ou décadas. E, infelizmente, se nós não mudarmos o rumo do nosso município, eu não acredito que nós vamos ter um futuro desejável para os nossos filhos e netos. Então, naquele momento, eu senti um compromisso de representar o povo friburguense numa proposta séria, técnica, capacitada de fazer uma gestão pública de maneira honesta e eficiente. Bem, você já praticamente respondeu a segunda pergunta, mas eu lhe digo, eu faço de novo. Você já deu essas explicações, quem é você e por que você está pretendendo entrar na vida pública, né? Mas o que você considera que, além do que você disse, o qualifica para sentar naquela cadeira que eu chamo a cadeira número 1 do Palácio Palônio de Nova Friburgo, sabendo que você nunca exerceu nenhum cargo público? Sim. Em primeiro lugar, Modesto, antes de falar o que me qualifica, tem um ponto importante. Tem uma revolta interior, e revolta essa que eu não considero que seja só minha, seja de toda a população de Nova Friburgo. Nova Friburgo está parado no desenvolvimento. Nós não temos desenvolvimento econômico, nós não temos melhora na saúde, no processo da educação, nas creches. Analisando o cenário atual e o cenário dos últimos anos e décadas, parece que nós estamos parados no tempo. O problema é sempre o mesmo. E eu acredito que primeiro veio esse sentimento de revolta, esse sentimento de que alguma coisa precisa mudar, alguma coisa diferente precisa acontecer. E querer resultado diferente, fazendo da mesma maneira, é no mínimo uma loucura. Então eu acredito que nós precisamos gerar uma mudança para que Friburgo mude o rumo do nosso futuro. Em relação a me sentir qualificado, eu tenho experiência de 25 anos em gestão,
Quer ver uma coisa interessante, Modesto, que eu acho que é uma boa analogia ou talvez um bom exemplo? Na tragédia de 2011, eu perdi na minha empresa aproximadamente 70% do meu estoque. A gente sabe que o estoque na empresa é um ativo muito importante, ou seja, eu perdi grande parte do meu capital, minha empresa encolheu. E, mesmo tendo perdido grande parte desse capital, eu pude recomeçar, eu pude reconstruir a minha empresa. Então, isso é uma prova de resiliência, que hoje o empresário, principalmente o friburguense, ele demonstra ter muita resiliência, que é a capacidade de absorver pancada. Outro ponto importante que o empresário tem, e eu me vejo com essa qualidade, é a criatividade. Nós vamos precisar ser muito criativos nesse modelo de gestão atual, principalmente pós-pandemia. Outra questão importante de qualificação são os meus valores. Eu sou uma pessoa honesta, correta e tenho um amor pelo ser humano, uma paixão pelas pessoas e quero, de fato, poder colaborar com a igualdade, com a justiça e com uma nova Friburgo, onde as pessoas possam ter direitos, direito de ter acesso à saúde, direito de ter uma educação de qualidade, direito de ter uma cidade transformada pelo desenvolvimento econômico, para um novo turismo. Nossa cidade é linda, maravilhosa. Precisamos fazer a indústria do turismo funcionar. Eu penso que a qualificação vem da minha capacitação técnica, da minha experiência com 25 anos como gestor e empresário, e vem também desse amor, dessa paixão e dessa criatividade. Você não considera que o fato de você nunca ter exercido um cargo público possa te atrapalhar? Considero alguns fatos. Eu não vou dizer de fato atrapalhar, Modesto, talvez vá criar algumas dificuldades, mas dificuldades essas que eu considero importantes nesse momento. Eu vejo vantagens em nunca ter participado de um cargo público. Vantagens do tipo, a gente sabe que existe um sistema de politicagem montado no Brasil, não é diferente em Nova Friburgo, infelizmente. E nunca tendo participado, eu acredito que seja o fator de mudança para quebrar parte ou talvez totalmente esse sistema, porque eu não participo de sistema político ou de politicagem, não quero participar e não estamos abertos a fazer isso. O que eu fiz já desde outubro? Nós montamos uma equipe, hoje são 12 consultores, entre mestres, doutores, temos secretários de saúde de outros municípios, trabalhando numa pesquisa, num estudo de todas as dores do município, dores essas em cada área, porque realmente, não tendo a experiência política, vai ser um grande aprendizado. Agora, em compensação, nós não temos que carregar nenhum vício, nós não temos nenhum acordo para ser cumprido, nós não temos que fazer a politicagem. E essa equipe vem identificando, Modesto, grandes falhas no sistema e muitos erros. Isso me deixa triste como friburguense, mas me deixa muito otimista como pré-candidato, que apesar de um ano muito difícil, ou próximos anos muito difíceis a níveis econômicos, pós-pandemia, nós estamos vendo grandes oportunidades de melhoria em várias áreas em função de ter identificado muitos erros nesses estudos. Vamos falar agora de que partido você está afiliado? Eu estou afiliado ao PRTB. PRTB. Você conta... Você já tem noção de quem será Você já tem um pré-candidato a vice já definido? Ah, sim. Tenho sim, Modesto. O que aconteceu? Desde o início nós enxergamos o cenário político e entendemos o sistema. Então, qual foi a escolha que nós fizemos? Por exemplo, nós não temos hoje interesse em fazer coligações políticas. Ou seja, no caso de vocês então não pretendem fazer coligação com nenhum outro partido? Sim, a princípio não, Modesto, e realmente é o nosso propósito, em não fazer coligações. Por quê? O que a gente percebe? Que para se ganhar uma eleição, muitos partidos montam estratégias de campanha e criam coligações políticas. Com isso, eles ganham tempo de TV, com isso, eles aumentam o volume de verbas, ganham forças entre os
pré-candidatos, enfim. Só que depois tem o problema de governar. E aí a gente vê o sistema como está hoje. Um sistema onde é feito de toma lá da cá, um sistema onde secretarias são usadas como moeda de troca. Eu acredito que a única maneira de se ter governabilidade é com um sistema onde as secretarias funcionem todas alinhadas por um único grupo, o grupo que foi eleito, e não por interesses partidários. Dentro do nosso projeto, cada secretaria é apoiada, é uma visão sistêmica, ela é apoiada por outras secretarias. E para que isso aconteça, nós não podemos ter intervenções de outros partidos ou outros grupos. Então, nós já temos, só te respondemos, um pré-candidato a vice. A vice, ou seja, do mesmo partido, desse do mesmo partido. Agora, vocês estão conseguindo apoio, por exemplo, da sociedade, como eu falo sociedade, extramundo político, por exemplo, apoio de empresários, de professores, de doutores, do lixeiro, ou seja, vocês estão conseguindo apoio extrapartidário, ou seja, vocês estão sentindo que, como a gente costuma dizer, as pessoas estão embarcando nessa proposta? Sim, Modesto, inclusive isso me emociona no dia a dia, porque eu tenho visto as pessoas com uma insatisfação muito grande ao sistema atual. Então, eles estão em busca de pessoas que não tenham envolvimento na política e que tenham já uma história que possa mostrar que tem capacidade e competência para fazer. Eu não tenho tido dificuldade alguma em conversar com pessoas e perceber, de fato, que elas estão nos apoiando, tanto quanto empresários, quanto inúmeros profissionais e pessoas da sociedade. Não estamos tendo dificuldade em nenhuma classe para a gente ter um apoio para essa pré-candidatura. Tem uma questão, se você quiser se apresentar como o novo, você é o que a gente considera o novo na política, né? Sim. Ou seja, quem nunca exerceu um cargo público eletivo, ou nunca exerceu um cargo até não eletivo, mas foi secretário, enfim, você é que a gente chama de novo na política, né? E muita gente considera, né, se apresenta, eu sou novo e não sou político. Eu costumo dizer o seguinte: primeiro, para você ser candidato no Brasil, pela regra do jogo, você obrigatoriamente teve que se filiar a um partido. Você já disse que filiou ao PRTB. No momento que você se filia a um partido, você já se tornou um político. Porque é do jogo, a regra do jogo é essa. A regra do jogo diz o seguinte, que só político pode concorrer. Então, eu sempre falo, quem fala que não é político, então não vai concorrer a cargo nenhum, porque no Brasil é obrigatório se filiar a um partido, então se torna político. Agora, você pode ser político do bem ou político do mal. Então, não adianta falar que não é político. É político, sim, só que eu me apresento como um político do bem. Agora, o novo, tem muita gente também falando no novo. E nós tivemos agora, em 2018, muitos exemplos de candidatos chamados novo, né? Um bom exemplo é o governador do nosso estado, Wilson Witzel, que teve, por sinal, sentado aí onde você está também. E quando ele esteve aqui, ele disse isso para mim, eu sou o novo. Só que esse novo, infelizmente, está causando problemas para a gente. Tanto é que ele está correndo o risco de sofrer um impeachment da Assembleia Legislativa. Recentemente, teve um secretário de Estado dele preso. Então, como é que você analisa essa história de ser novo e usar isso como argumento a teu favor? Ou você acha que isso não importa, você não pretende usar esse argumento? Não, eu sou novo, então sou diferente. Muito interessante, Modesto. Eu acredito no fator de ser novo na política ser um ponto realmente positivo, por não ter participado de nada, por vir com uma visão diferenciada, uma visão nova. Isso eu acredito que é o que realmente o povo e a mudança precisa. Agora, não é simplesmente porque eu ou outro qualquer candidato possa ser novo no cenário que isso o torne uma pessoa honesta, uma pessoa capacitada e uma pessoa de valores. Eu acho que tem uma mistura que não pode acontecer. Ser novo no meio político, enfim,
é não ter envolvimento nenhum com a política até o momento. Você citou minha filiação ao PRTB. Antes de eu me filiar ao PRTB, eu fui convidado por 4 partidos e fui conversar com os 4 partidos. E o PRTB foi o partido que mais fez sentido para mim, porque foi um partido onde não me fez obrigações políticas, exigências, onde não tinha nenhum grupo montado com interesse políticos em Nova Friburgo. O interesse é ter um candidato para governar Nova Friburgo para o bem. E o partido se predispõe a ajudar no que for necessário. Não exigiu nada em troca, o que era uma condição minha para aceitar estar num partido, e o PRTB atendeu as minhas exigências e foi uma negociação muito saudável. Por isso eu me filiei ao PRTB, além de outros motivos que eu considero muito importantes em relação ao partido. É o partido do nosso vice-presidente, é um partido muito bem alinhado. Então você entendeu bem o que eu quis dizer. O fato de ser novo não quer dizer que vai ser bom. E o fato de ser antigo também não quer dizer que vai ser ruim. Sim. Hoje eu tive a oportunidade de conversar até com um amigo comum nosso, eu falei isso para ele, que aqui em Friburgo tem muitos políticos que são tradicionais e eu tenho maior respeito, sei que são sérios. Sim. Então eu não rotulo o novo como vai ser bom, pode ser bom e pode ser ruim. E não rotulo o velho como foi ruim. Tem muitos velhos que não preciso dizer, né? Mas eu acho interessante a sua resposta. O Marconi, está na hora do nosso intervalo, não está? Podemos ir? Daqui a 2 minutos nós retornamos, tá bom? Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Preço bom só no Varejão da Construção. Sua melhor opção na hora de construir ou reformar com preços imperdíveis. A maior variedade de piso extra da região, material para pintura em geral, além de uma linha completa de produtos para deixar sua casa como você sempre sonhou. Facilidade no pagamento e entrega rápida em toda a região. Não perca tempo e venha correndo para o Varejão da Construção. Preço bom. Nas Óticas Precisão, seu pedido é uma ordem. Aqui tem preço baixo. Se liga no que a gente preparou para você. Lentes visão simples com antirreflexo a partir de R$ 59,90. Lentes visão simples com fotocromática a partir de R$ 189. Lentes multifocais a partir de R$ 147. Se liga, ainda tem mais. Óculos solares em Bodyworld e People a partir de R$ 99,90. Vem para as Óticas Precisão. Aqui tem preço baixo. Bem, estamos conversando hoje com o André Montechiari, que se propõe a se lançar em convenção do partido dele como pré-candidato. Hoje ele é um pré-candidato e está buscando se tornar o candidato do partido dele. Nós sabemos, André, que só ficaremos sabendo realmente quem serão os candidatos a prefeito após as convenções, né? Partidária, que por força da emenda complementar número 107, que entrou em vigor recentemente, ela será realizada entre os dias 31 de agosto e 16 de setembro, né? Até lá, todo mundo é pré-candidato. Você só se torna candidato em verdade depois que seu nome é aprovado em convenção e que você faz o registro na Justiça Eleitoral. Pelas informações que eu tenho, pelo menos aqui sentaram mais de 20 dizendo que seriam pré-candidatos. Eu não acredito que todos serão, mas eu já conversei com 3, você é o 4 e já tem outros que virão. Ou seja, o que nos parece é que podemos ter nessa eleição um recorde de candidatos a prefeitos. Quando eu falo candidatos, prefeitos com um certo nível de competição. Não é aqueles nanicos de sempre, né? Aqueles partidos que aparecem, né? O Cometa,
4 em 4 anos, vem, lança um nome, tem 200 votos, some, você nunca viu falar neles. Eu estou falando de candidatos com um nível de competição. Eu diria aí candidatos que tenham pelo menos 5 mil votos, 8 mil votos. E há muita gente que estima, na eleição passada nós tivemos 5 candidatos competitivos. E essa eleição, muita gente, eu estou entre os que acham que a gente pode ter de 8 a 10. Primeiro, como é que você avalia se nós teremos esse número de candidatos bem maior do que no passado? E como é que você imagina que vai enfrentar essa concorrência que parece que vai ser grande? Modesto, eu vejo positivamente um aumento no número de candidatos. Isso, para mim, demonstra o interesse do brasileiro, no caso do friburguense, de querer participar mais, de querer lutar pelas suas ideias, lutar pelos seus valores. Eu sou a favor. Eu acredito e acho que no passado formavam-se grupos, onde eram grupos muito fechados, e isso causava também resultado na gestão, porque eram como se polarizasse as coisas e ficasse muito definido, né? E aí essa definição era política. Hoje eu percebo que os grupos se formam e podem lançar os seus candidatos em campanhas de formas mais baratas. A internet abriu um novo mundo, uma nova maneira de se fazer campanha, abriu a possibilidade de muitos pré-candidatos. Poucas pessoas falam disso, mas no passado as campanhas eram milionárias e existem ainda pré-candidatos com essa intenção. Mas hoje, com a nova maneira de comunicar, a verdade está muito mais transparente. O poder econômico está tendo menos valor porque a comunicação está sendo feita de forma aberta. E isso, na minha opinião, é muito positivo. É muito positivo que tenham novos candidatos, novas ideias, para que possamos ter várias propostas para Nova Friburgo. O grupo de vocês trabalha mais ou menos com que número de candidatos que vocês acreditam que vão enfrentar mesmo? Candidato que, Sim. tipo o seguinte, que vai incomodar. Olha, puxa vida, a gente tem que olhar esse camarada, que esse cara vai ter voto lá, e o Beltrano vai ter voto lá. Vocês têm uma ideia de quantos candidatos vocês, sim, caso você se torne realmente candidato do teu partido, vocês irão enfrentar? Candidatos mesmo. Tá, nós temos desenhado um cenário onde vamos participar nós, mais 5 pré-candidatos, é o que nós temos imaginado. Vocês um total de 6. Sim. Eu acredito que a gente vai ter pelo menos uns 2 a mais, pelo menos. Eu não sei se porque eu converso com todos, e a gente sente quando a gente conversa que alguns estão sujeitos a fazerem composições. Eu, por exemplo, dos que eu conversei até agora, eu senti firmeza de quererem levar para frente, né? Agora, se vai, porque tem muita coisa. Você falou, por exemplo, aí que as campanhas são mais baratas. Claro, hoje a tecnologia permite isso. Sim. Quando a gente fala que o Bolsonaro gastou na campanha o que ele disse que gastou, e gastou pouco mesmo, a gente estava acostumado a ver campanha aí com aqueles grandes nomes, né, do marketing, né, o Duda Mendonça, não sei o quê. Então, isso a tecnologia veio baratear. Mas eu acredito que a gente vai ter um pouco mais de 6. Se for 6, vai ser um apenas a mais do que a eleição passada. Sim. Eu acredito que a gente deve ter uns 8. Dos 20 e tantos que falaram, a maior parte não vai, ou vão ficar no caminho, ou vão ser candidatos a vereador, né? Mas, de qualquer forma, eu acredito que a gente vai ter uma eleição bem disputada em termos de candidatos, ou seja, com bastante opção para o eleitor. Agora, nós tivemos uma novidade que você não contava há 6 meses atrás. Você estava se preparando para uma eleição em 4 de outubro. Então, certamente, vocês estavam já com toda a estrutura montada para fazer uma eleição em 4 de outubro. E com essa história da pandemia, acredito que de forma prudente, o Congresso Nacional empurrou a eleição para 15 de novembro, que, para a gente não sabe, era a antiga data que a gente votava, né? Eu votei muito 15 de novembro. Era a comemoração do aniversário da Proclamação da República.
E com isso as convenções foram empurradas 42 dias para frente, a propaganda eleitoral vai começar 42 dias depois. E para vocês, o grupo de vocês, vocês acreditam que esse empurra para frente ajuda, atrapalha ou não faz diferença? Modesto, para o nosso grupo foi uma vantagem. Uma vantagem em que sentido? Primeiro, que você disse, muito importante, que sem dúvida foi mais prudente que fosse feito dessa maneira. Isso não tem dúvida nenhuma. Agora, por que foi vantagem para o nosso grupo? O nosso desafio é me tornar mais conhecido no meio político. No meio político, porque nós estamos concorrendo a uma pré-candidatura. Eu sou conhecido como empresário, sou conhecido como atleta, como um pai de família, pelos meus amigos, pelos movimentos sociais que eu participo e ajudo, enfim. E quanto mais tempo nós tivermos para apresentar o André para o povo friburguense, melhor é para o nosso partido, principalmente pelo fato de nós não estarmos usando dinheiro público. Nós não vamos usar fundo partidário, não vamos ter nenhuma ajuda pública em relação à nossa campanha. Nós não achamos que fosse prudente nesse ano de pandemia, né? Já era uma ideia anterior já a não fazer esse tipo de uso e ficou decidido pelo grupo que nós não vamos utilizar dinheiro num ano onde a gente tem tanta crise, tanto problema, a gente tem uma pandemia para ser tratada. Além disso, um outro ganho foi no fato das nossas pesquisas. Muitas pesquisas que estávamos fazendo em áreas antes da pandemia, nós decidimos parar e aprofundar em outras áreas. Nós pensamos e entendemos que depois da pandemia nós vamos ter uma situação completamente atípica e vai ser muito importante um investimento maior na saúde, na educação e na assistência social. Nova Friburgo tem índices altíssimos de depressão e suicídio. Então, por exemplo, essa é uma área que nós estamos tratando com muito carinho e cuidado para a gente melhorar o bem-estar, a qualidade de vida do friburguense, para que a gente possa diminuir esses índices e tornar a nossa população uma população mais saudável, mais feliz. O friburguense vem carregando uma baixa autoestima de uma maneira geral desde 2011 e o nosso papel é dar oportunidades para isso mudar. Com esse ganho de tempo, a gente está podendo elaborar melhor esse planejamento após as eleições. Eu já ouvi de tudo, né? Eu já ouvi candidatos que têm mais nome, que gostariam de jogar logo, né? Sim. E candidatos numa situação semelhante às suas, que gostaram desse empurra. Sim. Eu, além de considerar prudente, né? Fui prudente, tá? Eu considero que para candidatos como você é vantajoso realmente. Você vai ter mais chance de se falar. Agora, uma outra questão, você já disse que vocês é um partido, o PRTB, vocês não têm interesse em coligações. Nós sabemos que nas eleições municipais anteriores, as candidaturas para prefeito eram muito atreladas à candidatura de vereadores. Então era comum o candidato a prefeito fazer coligação, principalmente aqueles principais nomes. Muitas vezes o Eduardo Paes no Rio mesmo, na última eleição, ele não ganhou, mas fez coligação com 16 partidos. E aqui na eleição passada nós tivemos um candidato fazendo com 10. Com a seguinte lógica, porque você faz a coligação com esse monte de partido, além de você ter o ganho do tempo de TV, né? Também esses partidos faziam subcoligações para vereadores. Então, de certa forma, você tinha um grupo muito grande trabalhando para você. Nós temos, além da mudança da eleição, nós temos uma novidade, que é o fim das coligações para as proporcionais. Ou seja, dessa vez, se o seu partido quiser fazer vereador, ele vai ter que se virar com os candidatos dele e se tratar de ter o quociente eleitoral. Eu parto do princípio, eu tenho bastante experiência em eleição municipal, trabalhei em várias delas do lado de trás do balcão, né? Principalmente as eleições envolvendo o Dr. Heródoto. E eu lembro que, diferente do que muita gente pensa, é um bom candidato a prefeito que costuma puxar voto para o candidato a vereador. Mas tem candidato a vereador que acha que ele que elege o prefeito. Eu não sei como é que você pensa, se isso você acha que vai influenciar o fim das coligações na proporcional, ou se você pensa que, se você for bem, o teu grupo de vereadores tem mais chance, ou é teu grupo de vereadores que vai te empurrar. Como é que você vê isso?
Modesto, primeiro, eu vejo de maneira muito positiva sempre que houver um menor número de coligações. Quando você fala em 16, em 10 coligações, eu fico preocupado. Preocupado em que sentido, já falamos aqui, o que é dado em contrapartida a esse apoio, a essa coligação. E aí começam vários grupos a participarem dentro da gestão, e aquela confusão, uma secretaria está com um grupo, outra com outra, e aí a coisa sistêmica não funciona, né? Então eu vejo de maneira positiva o fato de já termos menos coligações. Eu acredito que um bom candidato a prefeito, ele tem uma grande ajuda aos pré-candidatos a vereadores, sem dúvida nenhuma. E eu tenho até estranhado uma mudança nessa eleição. Eu tenho visto uma união maior entre o pré-candidato a vereador e o pré-candidato a prefeito. Pelo menos no nosso grupo, eu vejo que as pessoas estão envolvidas pela causa, pelo propósito. Nós temos hoje a nominata completa, estamos tendo reuniões em momentos online, já fizemos algumas presenciais também, e isso trago bastante alegria em ver o quanto esse grupo está de fato alinhado no nosso propósito, no nosso plano de governo. Eu acho muito importante que cada partido tenha que fazer uma relação simplesmente com os seus pré-candidatos a vereadores, para que traga um alinhamento até para o plano de governo. Então, os nossos pré-candidatos sabem exatamente qual é o nosso plano de governo, eles participam do nosso propósito, eles estão alinhados conosco. Coisa que, se você tivesse coligado, né, para vereadores, talvez você não conseguisse ter um propósito único para vários grupos. E aí fica uma coisa uma costura meio torta, né, se é que o termo seria esse. Eu também sou favorável, eu sou favorável que o fim da coligação nessa proporcional vai ser saudável, né? Vamos ver o que vai dar. Porque eu cansei de votar em Pedro e eleger Joaquim. Isso não é legal, né? Com certeza. Você tem que eleger quem está dentro do teu partido, quem você acha que é um problema, né? Isso acaba com a ideia do partido que tem princípio, né? O partido que defende uma bandeira, você vota no partido que defende uma bandeira e elege um cara que defende outra. Então, eu acho favorável. Marcolinho, estamos na hora do segundo intervalo? Podemos ir? Então vamos para um rápido intervalo, voltamos daqui a 2 minutos. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Olá, hoje eu quero falar um pouquinho para você sobre o delivery da Du Confeitaria aqui no Cônigo. Você pode mandar um WhatsApp para o número que está aí na tela e você vai cair no atendimento automático. Lá você vai ter opções que vão mostrar o nosso horário de atendimento e vai ter uma opção também, a opção número 1, que vai te redirecionar para a nossa página. Você não é obrigado a comprar nada, vai te jogar para a nossa página e lá você vai ver todos os itens que possam te interessar, você vai jogando, adicionando ao carrinho e depois você verifica quanto ficaria a sua compra. Lá também você consegue ver qual é o frete, qual é o preço do motoboy para o local onde você mora. Tá vendo? Você pode experimentar os doces, os pães de fermentação natural dessa confeitaria diferenciada que nasceu aqui em Nova Friburgo. www.dufriburgo.com.br. Bem, estamos conversando hoje com o André Montechiari. Agora, André, vamos entrar numa seara que já vamos pensar que você conseguiu passar pela etapa da pré-candidatura, a convenção aprovou seu nome e você foi às urnas e se deu bem. O prefeito de Nova Friburgo, 1º de janeiro, está sentado na cadeira número 1. Não é novidade para ninguém que, mesmo antes do coronavírus, os cofres da grande maioria das cidades brasileiras estavam quebrados. Eu costumo dizer, você conseguia abrir e encontrar uma teia de aranha lá dentro. E de Nova Friburgo, se não estava totalmente quebrado, a gente sabe que as condições financeiras do município não estavam boas. Aí veio o coronavírus e bagunçou geral, né? E aí eu culpo
sim, eu coloco a culpa em muitos governadores e prefeitos imprevidentes ou politiqueiros que tomaram uma série de medidas restritivas de forma, eu não sei até com que interesse, né? Tipo decretar estado de calamidade pública, fazer politicais. Eles já estão vendo, muitos estão vendo que fizeram uma grande bobagem, que eles fecharam a economia durante 4 meses, quebraram um monte de empresas. Nós tivemos um judiciário se metendo, aqui no Brasil é exótico, né? Aqui nós temos um judiciário que, em vez de se preocupar em julgar o que se apresenta a eles, eles resolvem tomar medidas administrativas. Enfim, criou-se uma bagunça geral, a economia nossa hoje está em frangalhos, você, empresário, deve ter sofrido e está sofrendo com isso. Com certeza. Ou seja, ano que vem, o que já não era bom, se avizinha para o ano que vem um cenário muito ruim. E não é só no Brasil, se estima, grande nome da economia, estimam que a pandemia vai causar uma dificuldade na economia mundial que talvez dure década. Talvez um pouco mais, um pouco menos. Mas a gente tem certeza de uma coisa. Qualquer prefeito que assumir a prefeitura em 2021 vai ter um ou 2 anos de muita precariedade. Você já parou para pensar em como é que você vai lidar com a finança quebrada, você cheio de sonhos para realizar? Modesto, eu acho que é o que a gente mais pensa, né? Inclusive nas nossas reuniões, é bem interessante que tem horas, ou a maioria dos momentos, a gente está sempre trabalhando principalmente com as pesquisas, e nessas pesquisas, para que a gente proponha as soluções, a gente tem que nos ver o tempo todo eleito e estando lá. Então, é até uma emoção naquele dia a dia nosso de pesquisas. Eu vejo, no básico da gestão, que nós temos, de um lado, arrecadação, receita, do outro lado, despesa. O básico que nós vamos precisar melhorar a arrecadação e vamos precisar diminuir as despesas. E aí, nessa questão das despesas, eu divido em 2 tópicos, gastos e investimentos, porque eu penso que alguns erros já foram cometidos e aprender com os erros passados é uma coisa muito importante. Não podemos cortar despesas, gastos, não é cortar tudo. Precisa-se fazer uma separação que nós já estamos fazendo, que investimento é quando a gente gasta e esse gasto dá um resultado para a população. Isso é investimento. Gasto, num outro sentido de despesa, quando a gente paga algo onde não gera benefício nenhum para a população. Esses precisam ser cortados. Então, no primeiro momento, é cortar todas as despesas que nós não consideramos investimentos. No segundo momento, trabalharmos para um aumento de arrecadação. Como aumentar uma arrecadação? Fazendo um investimento no desenvolvimento econômico de Nova Friburgo. Esse desenvolvimento tem alguns pilares. A gente tem a indústria do turismo, que é algo de uma grande capacidade, que particularmente eu não entendo porque Friburgo vem há anos abandonando esse posto. Em qualquer cidade do Brasil, Nova Friburgo é reconhecida por uma cidade turística, só que não vem mais se comportando como uma cidade turística. E o turismo é muito importante para a nossa arrecadação, para a nossa geração de renda e para a nossa geração de empregos, algo tão importante nesse momento. Então, a gente tem um pilar que é o turismo. O outro pilar importante é entender nossos segmentos de serviços, da indústria metalmecânica, da indústria do vestuário. Nós temos a capacidade de transformar Friburgo num grande polo de tecnologia. Tecnologia é algo hoje que agrega muito valor, que aumenta arrecadações. Nós já temos um projeto montado, já utilizado em outras cidades, de aumentar as arrecadações de ISS sem aumentar o valor de contribuição do contribuinte, porque isso é muito importante. O Brasil vive um cenário de pelo menos 30 anos onde os impostos são aumentados. Nós não podemos aumentar impostos para aumentar a arrecadação. Então, nós precisamos fazer um desenvolvimento no município e, ao mesmo tempo, conter os gastos que não são vistos como investimentos. Eu costumo usar uma analogia, por exemplo, na saúde. Imagina uma caixa d'água que está sem fundo.
Adianta colocar água? O quanto colocar de água é o quanto vai vazar. Antes, precisamos consertar esse fundo. Como consertar esse fundo? Fazendo uma reengenharia nos processos, informatizando. E aí nós temos N elementos que essa equipe encontrou, né, que nós já temos os problemas identificados e já estamos desenhando as soluções. Tem soluções rápidas, de curto prazo, de médio prazo e longo prazo. Agora, não podemos ser irresponsáveis de dizer que a questão é simples, que é fácil de fazer. Eu ouço isso às vezes, Modesto, fico assustado com isso. Não é simples corrigir a direção que o nosso município está tomando. Precisa ter pessoas técnicas, capacitadas. Sobre isso, nossos secretários serão todos cargos técnicos e capacitados. Nós não teremos secretários por questões políticas. Por isso não queremos coligar, por isso não queremos ter obrigações desse sistema que se demonstra até hoje de colocar pessoas que não têm capacidade. Nova Friburgo tem 53 subsecretários. Isso é algo que a gente quer eliminar. As principais pastas podem ter subsecretário, o restante não tem necessidade. Nós temos em torno de 25 secretarias, isso é um exagero. A gente pode reduzir sem perder eficiência. Nós temos inúmeros cargos comissionados que precisam ser reduzidos porque são cargos políticos. Os cargos de capacidade técnica nós precisamos manter. Agora, os cargos políticos não têm mais condição de Nova Friburgo carregar esse peso, Modesto. Principalmente pós-pandemia. Eu vejo que muitas pessoas passam dificuldades na vida e precisam ir ao fundo do poço para poder se livrar dos seus vícios e seus problemas. Para Nova Friburgo não vai ser diferente e a pandemia causou isso para a gente. Nós estamos economicamente no fundo do poço, nós estamos com um sistema de saúde no fundo do poço e nós precisamos ressurgir para um renascimento de Nova Friburgo. Nós precisamos ter a esperança de conseguir mudar isso com pessoas técnicas, capacitadas e com projetos. Nova Friburgo perde milhões por ano em projetos de verbas da União, verbas federais, porque Nova Friburgo não faz projetos. Nós estamos desenvolvendo no nosso plano uma secretaria especial de projetos. Ela é exclusiva em gerar os projetos para todas as áreas que vão estar alinhadas e uma completando a outra. Você disse duas coisas aí que eu já ouvi em outras eleições. Espero que o próximo prefeito tenha a coragem de fazer. Uma, nós não precisamos realmente de tantas secretarias para gerir o município. Duas, nós não precisamos de tantos cargos em comissão na prefeitura. E três, não há nenhuma justificativa para que a Câmara Municipal tenha direito de receber 6%, como consta na lei orgânica do município. Isso está na Constituição? Está. Mas os vereadores deveriam, em tempo ainda mais, sabendo da dificuldade que a gente vai enfrentar ano que vem, deveriam ter a hombridade, estou falando hombridade, é um desafio que eu faço a vocês, vereadores. Vão lá e modifiquem a lei orgânica do município. De 6, passe para 3. Não adianta esse papo que no final do ano vão devolver, não. Mostre que vocês estão realmente interessados e não ficar só com aquele discurso bonito que vocês ficam lá. Tá certo? Então fica a dica aí. Agora, e conversando, esse amigo me disse isso quando ele soube que eu ia começar os programas como pré-candidato, ou seja, já se vai um mês. Ele falou, Modesto, eu fico me perguntando, ele é telespectador assíduo do programa, mas é um meu amigo antigo. Ele falou, Modesto, eu fico me perguntando, já que se você vai levar pré-candidato, eu gostaria que você fizesse uma pergunta a eles. Sabendo que vai encontrar essa dificuldade todas de falta de dinheiro, eu só vejo 3 razões para alguém ser candidato a prefeito de Friburgo. Ou esse camarada é um grande vaidoso, está querendo ver o retrato dele pendurado lá na parede, ou é safado, está querendo ganhar dinheiro, ou é maluco de pedra. Eu diria que acreditava num quarto, que eram pessoas que sonhavam com a Nova Friburgo melhor, porque eu tive a oportunidade de trabalhar com uma pessoa que pensava assim, desse quarto jeito. Já falei o nome dele, Heródoto Bento de Mello. O que você responde para quem acha que é pré-candidato hoje? O que você diria? Onde é que você se enquadra nesse time aí? Você é maluco?
Não, não sou maluco, Modesto, nem um pouco. Eu não posso falar que você é desonesto, porque eu nem lhe conheço. Eu também não sou desonesto. Não posso falar que você é vaidoso. Agora, sonhador, você pode ser. Sim. Eu tenho a esperança de que nós podemos mudar. Na minha vida, eu sempre lutei pelo que eu queria e o que eu achava que era valioso. Eu tenho hoje como propósito, como chamado, como uma missão, contribuir com Nova Friburgo. Tudo que a minha família tem, que eu tenho, veio através de Nova Friburgo. Eu acho que chegou o momento de dar retorno. E como forma de agradecimento, eu quero dedicar os meus próximos 4 anos integralmente ao município de Nova Friburgo e a esse povo. Essa é a maneira que eu tenho de retribuir a tudo que Nova Friburgo me deu. Esse é o lugar onde eu quero criar a minha neta, participar, ter alegria, ter, no fundo do coração, aquela honra de dizer eu sou friburguense, que a gente tem, só que tem ficado apagada por vergonha de uma cidade que não se desenvolve. Nova Friburgo é linda, modesta, maravilhosa, tem pessoas brilhantes. Nós podemos voltar a nos desenvolver. Só depende de nós. É uma boa resposta. Nós estamos chegando já ao final, então tem 2 perguntas que eu preciso da sua capacidade de síntese para respondê-la. A primeira é a seguinte: a cada eleição que a gente passa, cada vez, e isso não está acontecendo só em Friburgo, de um modo geral, e se a gente analisar lá fora também vem acontecendo isso, mas o desencanto com o voto. No caso do Brasil, nós temos todas as razões para isso. A gente tem visto péssimas gestões, e não é só no município, né? A gente vê o mau uso do dinheiro público, a Lava Jato está aí para mostrar isso, né? Roubalheira, e a descrença nas instituições. Por exemplo, eu lembro que quando você falava em Supremo Tribunal Federal, nos homens da capa preta, isso era uma aura de respeito, né? Poxa vida. Hoje a gente vê um Supremo, eu estou dando um exemplo do Supremo. Hoje, se o ministro desse sair com aquela capa preta andando numa feira, é sujeito a ele levar a tomatada na cabeça. Ou seja, as pessoas não acreditam nas instituições e com isso o voto vai perdendo valor, que é um perigo. Na eleição passada, Friburgo já deu um exemplo, 1/3 dos friburguenses não votaram, anularam o voto ou votaram em branco. Existe uma perspectiva que a coisa não melhorou, pelo contrário, piorou, que esse número pode chegar a 50%, é bem provável que chegue. E aí, você como candidato, imagina que você passou pelo nome da convenção, como é que você faz para, digamos, convencer uma pessoa a ir lá votar? Muito interessante, Modesto. Eu acredito que o único meio que nós temos hoje de gerar uma mudança no Brasil e em Nova Friburgo é participando. E o primeiro ato de participar é votar. Dessa grande parte que você diz que não votaram, o que me chama muita atenção é que a maioria são jovens. Isso aí, que é o grande problema. Tanto é que o TSE divulgou os números de eleitores de 9, 16, 17 anos. Foi o menor desde que existe essa possibilidade. Eu gostaria, inclusive, Modesto, de te convidar e convidar o telespectador e a outros grupos aí, que nós possamos em Friburgo fazer uma campanha de motivação ao povo ir votar. Porque, de fato, se você quer uma mudança, não é anulando o seu voto que você vai gerar essa mudança, é votando. Nós temos agora uma opção enorme de pré-candidatos. Então, é mais um motivo para quem antes não ia votar dizendo que não tinha opção, para entender. Tem vários perfis, tem vários tipos de candidatos, eu acho que tem para todos os gostos. Então eu acho que é um momento importante do friburguense ganhar consciência da importância do voto dele, principalmente jovem, você jovem, entenda que o seu voto é fundamental para gerar transformação, para que nós possamos juntos construir um novo futuro. Eu votei a primeira vez em 1970. Naquela época, nós estávamos num regime militar, mas existiam eleições municipais, a menos só nas capitais e nas chamadas cidades de segurança nacional. Então, eu votei. Interessante que Deus me deu saúde para votar em todas as eleições de 1970 para cá. Então, eu tenho os canhotinhos em casa.
Eu tenho uma maçaroca assim. E eu nunca fui lá, eu votei em todas. E engraçado que para prefeito, eu me lembro de todos os candidatos que eu votei. E esse dia eu estava fazendo a conta dos que eu consegui ajudar a eleger e dos que eu não ganharam. A conta está meio empatada, né? Mas eu sempre quis votar, porque eu sempre quis ter o direito de depois cobrar do candidato, porque mesmo eu não votando nele, como eu participei do processo, eu tenho direito. E quem abre mão do processo perde o direito. Então o voto é fundamental e você disse uma coisa importante, a gente caminha para ter uma quantidade maior de candidatos. Não é possível que a pessoa não tenha um que ele possa confiar, né? Então eu sempre falo, eu sempre defendi aqui o voto, defendi inclusive quando as eleições para deputado, votar em candidatos da terra e sinceramente, não adianta votar. E adianta não votar? Mas a gente corre esse risco de ter um número alto, nós deveríamos ter em torno de 154, 155 mil eleitores, não foi fechado ainda. E se podemos ter aí 75, 80 mil votos válidos só para prefeito, e ter um prefeito eleito aí de repente 15 mil votos. Que é muito triste, porque na cidade com 150 mil habitantes, alguém eleito com 15 mil, significa que tem 135 mil que não votaram nele. É uma pena. Bem, estamos chegando ao final. Eu vou te fazer uma pergunta que você não pode me responder, tipo, eu vou investir em educação, saúde e transporte. Eu vou te perguntar que você diga pelo menos 3 atos que você, se for eleito, ficou primeiro candidato, né? Primeiro sem passar pela prévia, pela convenção, depois ser eleito e depois se for prefeito, daqui a 4 anos você gostaria de deixar realizado? Tipo, tem coisas mesmo, por exemplo, eu vou construir um ginásio, vou construir um hospital, não vale, por exemplo, prometer 2 UPA como o atual prefeito prometeu e não vai entregar. Você tem alguma coisa que você sonha, que você gostaria de deixar como legado? Sim, temos bastante coisa, já temos projetos prontos para isso. Primeiro, mas me diga só os 3 que você considera principais. Primeiro, quero só detalhar, Modesto, que nós, pré-candidatos, não podemos, nesse momento, deixar claro os projetos. Claro, não pode, não. Então, eu vou falar de uma maneira muito sucinta. Isso, né? Eu sei disso. Nós vamos transformar Nova Friburgo na capital nacional do esporte. Isso nós vamos fazer, porque o esporte é o que de fato motiva o jovem a estar nas escolas, é o que faz o jovem não se envolver com drogas, é o que muda a vida dos jovens. Nós vamos fazer um grande investimento na cultura para mudar a mentalidade dessa juventude toda, do desenvolvimento, da inteligência financeira, gerar uma transformação na mentalidade da nossa população, no bom sentido, para que a gente possa enxergar um grande futuro. Nós vamos fazer toda uma adequação no Hospital Raul Sertan, que já está pronta e desenhada, factível, real, para que a gente tire ele da situação que ele se encontra hoje. Nós encontramos alternativas de aumentarem muito as entradas de valores federais para o Hospital Raul Sertan e sabemos da importância de consertar o fundo daquela tal caixa d'água que falamos anteriormente, que é a despesa. E nós queremos que Nova Friburgo seja uma referência em qualidade de vida e bem-estar, porque saúde, Modesto, não é ausência de doença. Muitas pessoas dizem, eu estou saudável porque eu não estou doente. Isso não é saúde. Saúde é bem-estar, saúde é qualidade de vida, saúde é felicidade. E nós vamos ter um bem-estar e uma qualidade de vida em Nova Friburgo feito através do esporte, através da cultura, através do desenvolvimento e através do básico necessário que não funciona, que vai ter que funcionar em relação à saúde e educação. Bem, estamos chegando ao final. Eu quero agradecer a sua presença, André. Nós tivemos a primeira vez que nós nos encontramos. Foi um prazer conhecê-lo. Apesar de conhecer, como eu disse, o meu pai e um dos seus avós eram muito amigos, né? Mas é a primeira vez que eu converso contigo. Desejo sucesso aí na sua pré-candidatura, né? Vamos ver se o partido seu vai homologar o teu nome ou não.
Pelo que você está dizendo, acredito que sim, né? Porque... E boa sorte. E fica a telinha para sua despedida. Modesto, muito obrigado. Eu quero aproveitar esse momento aqui para agradecer e pedir mais uma vez, fazer esse apelo à população de Nova Friburgo, que se interessem por essa eleição, se interessem pela história, pela vida dos pré-candidatos. Analisem, estudem e tenham certeza que o seu voto é fundamental para transformar Nova Friburgo. O mais importante não é quem de fato vai vencer, é o que de fato vai acontecer com o nosso município. Ele precisa se desenvolver, ele precisa andar rumo ao futuro. E a sua participação é fundamental para transformar isso. Muito obrigado. Bem, estamos chegando ao final. Esse é o 4º programa de uma série que eu estou fazendo com pré-candidatos. Outros serão convidados, e que ao final seja possível, a ideia do Pensando Nova Friburgo da TV Zoom é ao final dar a você, querido telespectador, a oportunidade de conhecer alguns que são menos conhecidos e aqueles que já são conhecidos, né, confirmar o que eles propõem, o que eles dizem, e daí fazer uma boa escolha. O que interessa para Nova Friburgo é que a gente tente votar não na rejeição, mas naquele candidato que a gente acredita que será o melhor para os próximos 4 anos, a partir de 1º de janeiro de 2021. Tá certo? Voltamos, se Deus quiser, na próxima semana. Espero que continuemos aqui na bancada, porque aqui o programa é mais fácil de fazer. O conteúdo não muda nada, mas é mais fácil para a gente fazer o programa. Tá bom? Uma boa noite a todos. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.